Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Bom, saindo da nossa apresentação, antes da gente passar a grade para o nosso domingão, vamos só ver rapidinho como está sendo o nosso sábado e como foi a nossa sexta-feira, que a gente ficou com dois jogos pendentes. Na sexta-feira, a gente havia deixado uma grade de 4 jogos, onde a gente conseguiu ficar com 4 greens e nenhum red pelo meio do caminho. A gente conseguiu gabaritar a nossa sexta-feira e conseguimos gabaritar também a nossa quinta. Está vindo uma sequência de 2 dias muito bons. O bilhetinho do canal da sexta-feira, a gente havia deixado uma duplinha, deixamos a Noruega contra a Itália para sair mais de Goiânia na partida e o Cuiabá na chance dupla. Esse bilhete duplo deu uma odd por base de 1,56, a gente conseguiu cravar o bilhete do canal. Então vamos comentar rapidinho, só os dois jogos ficaram na falta aí. O primeiro foi aqui no Brasileirão Feminino, no jogo do Fluminense, contra o Grêmio, a gente trabalhou para sair mais de Goiânia na partida, o bilhete bateu. E o segundo jogo foi no Brasileirão, na Série B, no jogo do Cuiabá contra o Paysandu, a gente trabalhou com Cuiabá na chance dupla. Esse bilhete também bateu. Resumindo então a sexta aí, como eu mencionei, foram 4 jogos, 4 greens e nenhum red. Na quinta e na sexta-feira aí somente no green, graças a Deus. Então vamos lá. Vamos comentar como é que tá sendo aí o nosso sabadão. Antes até disso, minha família, peço aí um grande favor a quem puder, tá bom? Ó, quem assistiu o vídeo, puder compartilhar com um amigo, uma amiga aí, com alguém que, poxa, seja aí da bolha aí social de vocês, poxa, eu agradeço muito de coração. Eu quero chegar a cada vez mais lugares aí para poder. Eu não peço aqui, né, compartilhamento, não peço like, eu sei que eu faço de coração e quem gostar já vai estar fazendo isso por mim. Então eu peço muito aqui dessa vez para quem puder me ajudar aí. Sei que aqui o nosso canal aqui ainda é pequeno, a família ainda é pequena, mas eu quero chegar a muito mais lugares aí, trazendo aqui palpite de forma honesta, simplesmente aqui divulgando aqui as melhores oportunidades do mercado que eu opero para mim, também trazendo para vocês aqui com o maior carinho, tá bom? Então quem puder me dar essa moral aí, também puder deixar o like no vídeo aí, isso agrega muito para mim aqui, apesar de eu não pedir constantemente, não vim, porque eu acho que é chato ficar aqui toda hora falando aqui sobre isso, é meio complicado, eu acho chato, eu não gosto, mas quem puder dar essa moral pro amigo aí, tá sendo muito bem-vindo, tá bom? Então vamos lá, vamos comentar como é que tá sendo a nosso sabadão, né? No sábado eu deixei uma grade aí, deixa eu até contar junto com vocês, 5 jogos. Então desses 5 jogos aí, a gente já tem 4 jogos aí praticamente concluídos, onde a gente está em uma sequência aí de 4 greens e nenhum red pelo meio do caminho. Vamos dar uma olhadinha como foi? Primeiro jogo, deixa eu até dar uma olhadinha aqui sobre o bilhetinho do canal. Deixa eu até comentar que o bilhete do canal muito provavelmente vai bater aí, né? Que a gente tá com o jogo do Cruzeiro já se encaminhando para meados do final aí. A gente deixou para esse sábado uma duplinha aí do bilhete do canal. Deixamos o jogo lá na Superliga Feminina do Jiangsu Suning para vencer a sua partida e deixamos o Cruzeiro também feminino para vencer a sua partida. Esse bilhete duplo deu uma odd aí por base de 1,65, tudo se encaminhando aqui para dizer que a gente vai conseguir bater esse bilhete do canal, né? Porque o Cruzeiro tá vencendo aqui por 4-0. Então vamos dar uma olhadinha como foi. Primeiro jogo foi na Superliga da China, no jogo do Jiangsu Suning feminino contra o Yunxuan Shengshan feminino. Trabalhamos aí com a equipe da casa para vencer a partida, o bilhete bateu. Indo lá para a Islândia, na Liga Feminina, no jogo do Breiðablik feminino contra o FHL feminino. Trabalhamos com o Breiðablik feminino para vencer a sua partida. O bilhete bateu. Inclusive, era a recomendação de levar para o ao vivo, né? Tentar buscar alguma coisa melhor aí quando tivesse o jogo rolando. Mas o gol saiu, se eu não me engano, foi logo no início também. Dá uma olhadinha aqui. Saiu com 14 minutos, não teve muito o que fazer. Dando sequência, vamos lá, para a qualificação aqui da Copa do Mundo, as eliminatórias. No jogo da seleção de Andorra contra a seleção da Inglaterra. A gente trabalhou com a Inglaterra para vencer a sua partida. O bilhete bateu, o bilhete estava esmagado. Lembra que eu mencionei? Leva para ao vivo. Dá uma olhadinha aqui. Quem conseguiu pegar uma oportunidade, o gol só foi sair no segundo tempo, com o Harry Kane aí, ó, com 50 minutos. Então o bilhete bateu para a Inglaterra aí trabalhando no ao vivo. Dando sequência, indo aqui pro Brasileirão Feminino, eu separei 2 jogos. O primeiro já está se encaminhando para o final, como eu mencionei, o jogo do Cruzeiro Feminino contra o 3B da Amazônia Feminino. Trabalhamos aí com o Cruzeiro para vencer a sua partida, tudo indica aqui que vai acontecer. E para fechar o dia, o único jogo que vai ficar aí pendente é o jogo do Real Brasília Feminino contra o Palmeiras Feminino, onde a gente está trabalhando aí com o Palmeiras para vencer a sua partida. Caso o Palmeiras aqui consiga vencer a sua partida, a gente vai para o terceiro dia consecutivo somente de green, conseguindo gabaritar aí uma sequência de 3 dias. Caso o Palmeiras feminino não vença sua partida, empate aqui ou perca, a gente vai ficar aí com esse bilhetinho no Red, interrompendo a nossa sequência aí de somente greens. Então, vamos lá, vamos dar sequência aí, vamos para o nosso domingão. O que eu separei para esse domingo? Uma grade aí com mais de 5 jogos, ao meu ver, são os jogos de valores que a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada?
Primeiro jogo é na Nations League, na Liga das Nações, às 10 horas da manhã. Aqui é aquela disputa, né, do terceiro lugar, né? É Alemanha contra a França. Vamos dar uma olhada aqui no torneio. É a semifinal e a disputa a semifinal, olha, é a final que vai ter no mesmo dia e a disputa do terceiro lugar. Momento aí da seleção da Alemanha. Nos últimos 5, a seleção vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. E eu tenho a seleção da França, que nos últimos 5 vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho oscilações. Eu tenho um empate pelo meio do caminho, 2 vitórias da França e 2 da Alemanha. O que eu vou buscar aqui nessa partida? Mercado de gols, dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas seleções, eu tive mais de gol e meio em 3. Nos últimos 5 jogos da França, eu tive mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos aí da Alemanha, eu tive mais de gol e meio em todos. Bilhete para essa partida, então, vamos dar uma olhada. Tá pagando aí por uma base de 1,16, eu deixo para sair. Mais de gol e meio na partida é o bilhete para esse jogo. Dando sequência, vamos lá. Vamos agora lá para a Suécia feminina, 10 horas da manhã. Separei o jogo aí do Hammarby feminino enfrentando o Virtus feminino. As duas equipes aí, a equipe da casa é a terceira colocada da competição, a equipe visitante é a oitava. Momento aí do Hammarby feminino. Nos últimos 5, a equipe vem aí de 2 derrotas e 3 vitórias. E eu tenho o Virtus, que nos últimos 5 vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico total aqui de vitórias do Hammarby feminino. É o que eu venho buscar nessa partida. Tá pagando bilhete esmagado aí por uma base de 1,11. Eu deixo o Hammarby feminino para vencer a sua partida e o bilhetinho para esse jogo. Dando sequência, vamos lá. Vamos agora para o nosso Brasileirão na Série B, às 4 horas da tarde. Eu separei o jogo aí do Goiás enfrentando o Volta Redonda. No momento aí, o Goiás, equipe da casa, é a primeira colocada da competição e o Volta Redonda aí no momento é o 15º. Momento do Goiás, nos últimos 5, a equipe vem de 1 empate e 4 vitórias. E o Volta Redonda nos últimos 5 vem de 3 empates e 2 vitórias. Não existe confronto direto entre essas duas equipes, até porque o Volta Redonda aí subiu da terceira divisão para a segunda nessa temporada. O que eu vou deixar como bilhete para esse jogo? Eu vou comprar aqui, eu vou surfar nessa onda do Goiás aí, eu vou buscar uma chance dupla a favor do Goiás. Considero uma equipe aí até melhor e vivendo um melhor momento. Por conta disso, chance dupla no Goiás é o bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos voltar agora para a Liga das Nações, na Nations League, 4 horas da tarde, a grande final, né? O jogo aí de seleção de Portugal enfrentando a seleção da Espanha. Aí só para mostrar o torneio novamente. Vamos lá, momento da seleção de Portugal. Nos últimos 5 jogos, a seleção vem de uma derrota, vem de 2 empates e 2 vitórias. E eu tenho a seleção da Espanha, que nos últimos 5 vem de 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um certo equilíbrio, onde eu tenho aí 4 empates pelo meio do caminho e uma vitória aqui da seleção da Espanha. O que eu venho buscar nesse jogo? Eu venho buscar mercado de gols. Apesar de eu não ter muito essa questão de gols aqui nos últimos 5 jogos entre essas duas seleções, eu tive mais de gol e meio em apenas 2, mas é aquilo que eu sempre falo, né? Quando é jogos de seleções, eu não gosto muito de usar essa parte aqui do confronto direto, porque, dá uma olhada, o último jogo entre essas duas seleções foi em 2022. Aí eu tenho histórico aqui, 2021, 2020, 2018, onde alguns jogadores, exemplo, que atuou lá em 2018, não está atuando agora em 2025. O ciclo ali, né, das seleções geralmente muda a cada 4 anos. Então, eu levo mais em consideração essa parte aqui, ó, dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos da Espanha, eu tive mais de gol e meio em todos, inclusive batendo ambas. Nos últimos 5 jogos da seleção de Portugal, eu tive mais de gol e meio aí em 4, nesses 4 batendo ambas. Por conta disso, eu busco aí mais de gol e meio na partida, eu considero aqui como o melhor bilhete para esse jogo, tá pagando por uma base de 1,21, é o bilhetinho para esse jogo. Para a gente fechar o dia, vamos lá agora para a Liga dos Estados Unidos, a MSL, às 10 horas da noite. Separei o jogo aí do Los Angeles FC enfrentando o Sport Kansas City. A equipe da casa, no momento, é a sexta colocada da competição e a equipe visitante é a 12ª. Momento do Los Angeles, nos últimos 5, a equipe vem de uma vitória e 4 empates. E eu tenho o Kansas City, que nos últimos 5 vem de uma derrota, 3 empates e uma vitória. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tenho aí 2 empates pelo meio do caminho, com um resolvido após a prorrogação, e tenho 3 vitórias aqui do Los Angeles. O que eu venho buscar nessa partida? Mercado de gols. Pois nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Sport Kansas, eu tive mais de gol e meio aí em 3. E nos últimos 5 jogos do Los Angeles, eu tive mais de gol e meio aí em todos, né? Por conta disso,
eu vou buscar mais de gol e meio na partida, tá pagando bilhete aí por uma base de 1,15, eu deixo como bilhetinho para esse jogo. Então, minha família, tá separado a nossa grade aí pro nosso domingão. Se Deus quiser, vai ser um domingo de vitórias aí, não só nossos apostas, mas todos os nossos projetos. Bilhetinho do canal, tô deixando uma tripla. Tô deixando o Rambambi feminino para vencer a sua partida. Tô deixando uma chance dupla no Goiás. E tô deixando para sair mais de gol e meio na partida no jogo entre Portugal e Espanha. Esse bilhete triplo deu uma odd por base de 1,61 e é o bilhete do canal para esse domingão. Então, mais uma vez, é isso. Eu venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Obrigado por cada comentário. Deixo um grande abraço no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.